a ideia da bancada começou no dia da vitória do Bolsonaro, por incrível que pareça. A quem ele serve Uhum. não é a população que mais precisa, Sim. né? Ele serve ao capital, ele serve aos interesses econômicos. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast da Tripalium. E eu sempre agradeço aí o pessoal que está chegando, os novos inscritos, essa turma que está chegando aí, né? Que legal, sejam bem-vindos aí, né? Fiquem à vontade, a casa é sua. De nossa parte, a gente garante sempre convidado com conteúdo relevante, tá bom? Nos sigam nas redes sociais, no Instagram Resistência Tripalium, a gente bateu lá 60 mil seguidores. Muito legal. Facebook também, a gente andou tendo probleminha com o Facebook aí, quase perdeu uma página com mais de 15 mil curtidas e ainda há risco, né? Mas estamos no Facebook ainda. A gente estava conversando aqui antes, TikTok, a Tripalho tá no TikTok também, infelizmente a gente tem que jogar esse jogo aí e trazer informações. O satisfatório é que muitas vezes a gente coloca lá, né, uma fala, muitos cortes aqui dos programas mesmo, e a turma fala, pô, que legal, que conteúdo interessante, que conteúdo importante, então a gente tem que estar nos espaços, né? É, já vou falar também do site, né? Porque a gente sempre deixa pro finalzinho. Então, pessoal, ó, um moletom bonito como esse, com esse símbolo no peito, alguns quadros que vocês veem aqui, né, no cenário, bottoms, inclusive, eu já tenho na mesa aqui alguns bottoms e já fica aí de presente para os convidados. Camisetas, bonés, caps, vocês encontram no site www.tripalho.com.br. Tá joia? Hoje eu tô sozinho aqui, o Cauê não tá do meu lado, não tá aqui comigo, porque ele tá no aniversário da CUT, ali na quadra dos bancários. Agradeço sempre o Borges, o apoio de sempre. Tamo aí, Borges. E hoje estamos aqui com a bancada, né? Mais uma vez, não é a primeira vez que a gente tem dois convidados na mesa, né, Borges? Então, com certeza, a gente vai ter aí uma conversa bem interessante para vocês, como sempre. Agradeço aí a presença de vocês, quero que vocês fiquem à vontade, se sintam à vontade. E talvez já para a gente meio que começar a conversa, explicar o que é isso da candidatura coletiva, né, que o pessoal está acostumado com um candidato, uma candidata, né, uma pessoa. Então, explicar de onde vem essa ideia, essa necessidade, qual que é a vantagem para a sociedade também. Tá joia? Quer falar, Rosinha? Eu falo. Posso começar então? Bom, boa tarde. Primeiro, assim, agradecer muito esse espaço, né? É muito importante, né? Ter um espaço como esse que a gente pode falar, quer dizer, ter a nossa voz, né? Não só a voz deles, mas a nossa. E isso é muito bom, então agradecer muito esse espaço aqui. Nós somos da bancada Luta Coletiva, né? Então, estamos aqui concorrendo uma vaga na vereança aqui em São Bernardo. E é uma bancada, né, uma candidatura formada por 4 pessoas. Então, sou eu, o Tchê, a Sueli e o Ferreirinha. A ideia da bancada luta coletiva, ou a ideia de uma candidatura coletiva, que é uma ideia, né, razoavelmente nova, né? Isso, A gente já tem alguns mandatos aí em São Paulo, em alguns outros municípios, na Alesp e tal, mas é nova, né? Uhum. E é uma ideia que a gente está acreditando bastante, a gente acha que é bem, bem legal, que é isso de ter mais de uma pessoa, né? Então, o mandato que é formado por mais de uma pessoa, que divide, né, as decisões, que divide as pautas, enfim, todos os trabalhos aí que são relativos à vereança, então, são divididos entre aquela bancada, que somos nós 4, mas que o coletivo não é só dos 4, Sim, né, que sim. estão aqui, que estamos colocando aí os nossos nomes, mas de todo o pessoal que faz parte dessa, né, que vem junto nessa ideia, né? Então, todo o pessoal que, né, então de chamado apoio, mas que não é só um apoio, que compõe, né, que constrói todo dia, né, essa ideia da candidatura coletiva, de um mandato que seja que seja amplo, né, que seja diverso, que tenha a condição de dar
né, de contribuir para ter as vozes, as várias De vozes, representar. de representar. Então, é um pouco essa a ideia, e a gente está bem animado aí com a ideia. Não é a primeira vez que vocês se candidatam, né? Então, a bancada Luta Coletiva já é a segunda vez aqui para a vereança, né? Já é a segunda vez. Em 2020 teve um resultado bem expressivo, né? Uma votação bem expressiva. Só não conseguiu ser eleita por conta de que o partido, infelizmente, o pessoal não teve coeficiente para conseguir uma vaga. Mas aquele número individual passou até, né? Então Certo. teve 2.621 votos, Uhum. não é pouco para a cidade de São Bernardo, né? Foi muito expressivo. E a gente espera que a gente tenha um bom resultado novamente, né? Para que a gente possa fazer diferença naquela Câmara que realmente está precisando. Ô Denis, a gente estava ouvindo a Rosa falar e lembrei como começou a bancada. A ideia da bancada começou no dia da vitória do Bolsonaro, por incrível que pareça. Porque a gente estava no Mundo Livre Bar e aconteceu esse caos, né, na política brasileira. E aí tava eu e a Sueli, né? A Sueli Alves, que na realidade, quando o pessoal apertar lá 50, 505, vai aparecer a Sueli. Certo. Tem essa particularidade Uhum. também, né? Uma bancada coletiva. Então vai aparecer Sueli da bancada e eu e ela, a gente conversando, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa na política partidária. A gente tem que ocupar esse espaço também. A gente fica cobrando, falando, mas a gente tem que chegar na Câmara de São Bernardo, a gente tem que chegar na Lesp, né? A gente tem que chegar em Brasília. Vamos começar a dar alguns passos. Que aí foi essa ideia de bancada coletiva, né? Como a Rosa colocou, a gente juntou muita gente boa, assim, por exemplo, na bancada em si, que tá lá nas redes sociais, tal, pedindo voto do pessoal, sou eu, Rosa, Sueli e Ferreirinha. Mas, por exemplo, tem o Éder, que é da Batalha da Matrix, que tá com a Tá gente. junto. Tem o Jaime Perim, que é do Saraus, né, de poesia aqui de São Bernardo. Então tem muita gente boa. Tem o Melão, né, que já foi vereador aqui por São Bernardo. Então muita gente boa se juntou e falou, não, vamos fazer isso acontecer. Da primeira vez em 2020, são 28 cadeiras aqui na Câmara. A gente ficou em 25º, com 5 mil reais, sabe, para fazer a campanha inteira. Então, aí a gente falou, puta, ganhamos a eleição, né? Conseguimos furar essa bolha aí. Só que, infelizmente, o PSOL não teve os votos, o mínimo necessário para... A gente teve que dar a nossa cadeira, isso doeu. A cadeira que a gente ganhou, a gente teve que entregar para um cara de direita, que teve 1.400 votos. Isso, Caramba. então, a partir dali também, mais um degrau, que era fortalecer o partido, tal. Então, a gente construiu o partido também, reconstruiu o partido, né? Fortaleceu. E para essa eleição a gente está preparado para assumir uma cadeira aí. Legal. Ó, podem escolher aí uma caneca aí pra gente tomar uma água, tá? Opa, Fiquem à vontade aí. escolhe aí, Rosinha, primeiro você. Isso. E essas canecas vocês fazem também, né? Nossa também. Nossa também. Essa aqui é ótima, hein? Nossas estampas aí, essa aí tem Neutro é shampoo a de caneca bebê. e o quadro. Eu sou de esquerda. Isso aqui é ótima. Tia, é legal você comentar, porque acho que até Essa aqui. encontra um pouquinho o que eu ia questionar sobre essa necessidade, então, de ir para a luta partidária, que é uma discussão também nos movimentos entre o povo, né, entre uma militância, até onde é importante a luta se dar de forma partidária, né, de achar realmente importante assumir uma cadeira, jogar o jogo de dentro, né, então essa necessidade, vocês, pelo que você estava falando, foi principalmente ali em 2020, com todo aquele momento no Brasil que a gente viveu e tem vivido, né? Com essa ameaça fascista, ela é uma realidade ainda, né? Sim, e tem uma coisa, ô Denis, que tem essa coisa mais macro do federal, que dita o nosso dia a dia, a gente sabe disso, mas tem essa coisa municipal que é a coisa que está perto da gente, né? Tá o padeiro, o cara da farmácia, o cara do pet shop, tá todo mundo ligado aqui, né? E todo mundo
E o prefeito e vereador tem que trabalhar para essas pessoas. A gente, eu sou da causa animal, tem muito problema aqui em São Bernardo, né? E eu também percebi que para eu poder fazer alguma coisa de uma forma mais abrangente, mais fortalecida, tinha que ter alguém na Câmara Uhum. dessa causa, né? Porque a gente vê isso em nível até mundial, talvez. A direita pegando umas bandeiras que são genuinamente da esquerda. Porque, por exemplo, eu tô com essa bandeira há anos, né? E tem gente que está há décadas com essa bandeira e nunca nenhum político de direita veio dar uma ajuda, sabe? Dar uma... Ó, tá aqui a castração aqui para 10 cachorros. Nunca ninguém fez isso. Quando perceberam que isso dá voto, eles começaram... Virou meio que moda, né? E aí todo candidato novo faz aí um vídeo resgatando um cachorro na rua, tira uma foto com um Exatamente. cachorrinho, um gatinho. Aí todo mundo, porque é uma coisa que tá realmente atraindo público, assim, né? A população tá achando legal pra caramba, todo mundo tá pensando nos bichinhos, né? Nos Uhum. pets. E aí acaba virando uma maneira fácil, né? Sim. De fingir que tá em alguma causa. Sim, e o grande problema desse pessoal que os cuidadores e cuidadoras têm, se você entrar em qualquer grupo, conversar com qualquer cuidador correto, cuidadora correta que leva essa bandeira a sério, primeiro erro que esse pessoal da direita comete é coisificar o animal. Esse é o primeiro erro, que quando a gente vê um político coisificando o animal, a gente já sabe que ele não sabe nada daquela pauta, né? E é o que eles fazem. Você vê que eles não têm preparo algum. Aqui em São Bernardo tem um político que ganha eleições, 2, 3 eleições ganhou com essa pauta animal. E você vê ele tirando foto, nessa eleição ele tirou foto com vira-latinha. Mas nas outras eleições, todos cachorros de raça, né? E assim, podem achar, pô, vocês são contra cachorro de raça? Não, jamais. Mas é que um cachorro de raça, quando chega pra gente, ele é adotado muito rápido. Não existe um problema de adoção para um cachorro de raça, para um gatinho de raça. Existe o problema para esses cachorros que são, a gente chama agora de sem raça definida, SRD, né? Antes a gente chamava de vira-lata. Esses são os que precisam de ajuda, uma adoção, que ficam lá anos e anos nas ONGs, né? Então a gente vê que de fato essa é uma bandeira que é da esquerda, que se preocupa de fato com o animal, e aqui em São Bernardo não é só o animal que está em casa, né? É o animal silvestre também, a gente tem Mata Atlântica, né? Então a gente tem que se preocupar também com esse tipo de animal. E até vários problemas zoonoses, por exemplo. Você entra no site da Ecovias e tem um número de acidentes que acontecem na Anchieta e na Imigrantes. 10, 15% são por conta de animais que atravessam a Anchieta e tal, e também trazem problema para o ser humano, né? Então a gente tem que cuidar, tem que cobrar a Ecovias para ter uma proteção melhor, tal. Então são vários passos que o sujeito vai lá, ganha voto e depois que se elegeu não está ligando para nada para essa causa. Então a gente também tem que reverter isso. Quem tem que estar ali cuidando é quem de fato está cuidando, quem de fato dedica a sua vida para essa bandeira e para essa causa, né? Tá. Agora você falou aí da questão da direita e tal. Vamos ver o que você tem a dizer sobre essa parte da esquerda reacionária que acha que a causa animal é uma frescura, é uma preocupação elitista, que acha que pode falar em justiça social sem considerar outros seres que não os humanos, que acha que pode falar da questão ambiental sem falar diretamente sobre o consumo, né, de carne, de animal, por exemplo, né, a criação para consumo. Como que você lida com isso? Então, a gente costuma dizer que, e de fato, eu penso assim, pelo menos, está tudo ligado. E óbvio que tem algumas bandeiras que tem que vir antes da causa animal. Eu sei disso, né? A causa animal está lá atrás. Mas a gente também tem uma experiência de vida aqui, todos nós, que se a gente resolver todos os problemas humanos primeiro, para depois for resolver o problema dos animais, a gente não vai resolver. Porque os problemas humanos vão aparecendo mais e mais. A gente está falando de tecnologia, a tecnologia trouxe
milhões de benefícios, mas também trouxe milhões de malefícios, que a gente criou um problema, A gente né? cria novos problemas, né? Resolve Exatamente. outros, tal. Exatamente. E outro, como você falou, tá tudo interligado. Então, a gente falar da questão ambiental, a gente tem que falar sobre a nossa relação com os animais, mas assim, conforme o mundo vai se tornando um lugar inabitável, vai sobrando principalmente para quem é mais pobre, né? Quando você empurrar as pessoas para um lugar que tem riscos, por exemplo, quem é que vai? São os mais pobres, né? A periferia, é o povo trabalhador e tal. Então, um assunto não tá acima do outro, né? Não tem como a gente, que nem você falou, vai eleger um problema, só vamos focar num problema, todo mundo tem que focar em um problema, não tem nem como, né? Uhum. Acho que essa é uma questão assim, super importante, né? Acho que a gente da esquerda, a gente precisa, infelizmente, a esquerda acho que está entendendo isso, que a questão ambiental e que envolve todos os seres, né? A questão ambiental ela é importantíssima, porque é o capitalismo que está destruindo o ambiente, a natureza, os seres, está destruindo a vida. É o capitalismo. A gente está vendo essa semana, né, os incêndios em tantos lugares, né, o estado de São Paulo pegando fogo, o Brasil inteiro pegando fogo. Ou seja, a degradação ambiental com o agro, né, o agro que é pop, mas o agro que é morte, né, é pó, vi um meme assim, né, agro é pó, né. Então, assim, o agro, enfim, essa exploração, né, predatória, né? Então, tirando os recursos, vendo a natureza como recursos apenas, né? Que podem ser, então, enquanto tem lá o ouro, enquanto tem o que tiver pela frente. Então, assim, não dá para combater isso é importantíssimo dentro de dentro da questão ambiental e dentro da questão da relação, né, de opressão e de exploração que o capitalismo impõe. Afeta diretamente o povo. Exatamente, né? E nós, em especial, nós, classe trabalhadora, né, e em especial os mais pobres, né, são os que mais sofrem, né? Então, as consequências, né? Então, com certeza, né, quando tem uma enchente, quem sofre é aquele que não tem para onde correr, isso, né? Então, acho que é importantíssimo, né? A gente, e como você falou, tá tudo ligado, né? E essa é uma pauta que hoje a esquerda deve sim tomar para si como uma pauta também central, né? A exploração, a questão ambiental está diretamente ligada na questão da exploração capitalista, né? É isso. E como que a bancada pode trazer e interferir nisso que a gente tem conversado na cidade, por exemplo, como é que é a atuação, né, a prática, o que pode ser feito? Digo porque, como eu sempre falo, né, aqui a gente tem que estar no YouTube, pode chegar qualquer pessoa e que cheguem mesmo, né, pessoas de esquerda ou não, pessoas que não acham que não é nada, ou pessoas que vêm para discordar, e a gente tem que sempre falar pensando em todas as pessoas, né? E muita gente acha isso, é mais político, aí eles chegam prometendo um monte de coisa, falando que vai fazer diferente, e depois continua tudo igual, tudo a mesma coisa. Então tem essa descrença na população. Até certo ponto, a gente pode até dizer que é consequência de uma alienação, mas assim, de alguma maneira também o povo tem as suas razões, né, de ser incrédulo, inclusive na classe política e tal. Sim, acho que tem toda uma construção dessa ideia, né? Inclusive de que, então, em especial nos municípios, né? O lugar de vereadores e vereadoras e tal, em especial, né? Então, de que o que é que faz, né? Essa pessoa, né? Então, como foi sendo construído isso, né? A gente vem de uma história de favores, de clientelismo e ao mesmo tempo, de distanciamento da política, de dificuldade aí de acesso né, às políticas, de falta de propostas de políticas públicas, quer dizer, quanto menos tem, mais dependente aquele povo fica, né? Então, se você não tem um hospital perto, eu preciso do cara para me
levar, para me dar de alguma forma, né? Fazer aquele favor, né? Fazer favor. Então, acho que uma coisa é essa, né? Então, o lugar do mandato de mudando essa lógica, né? De contribuir para mudar essa lógica, né? Do que é, né? O lugar desse lugar dentro da... Qual é o papel da Câmara e tal. Então, acho que essa é uma coisa, né? Dentro disso tá a possibilidade, né, de contribuir para ter voz, né, os vários movimentos, as pessoas que estão organizadas, mas as pessoas que também não estão, né, de contribuir, inclusive, para a organização, né? Então, a gente vai olhar lá, né, então, em todo lugar, na periferia e tal, com demandas tão sérias de vida, de sobrevivência, né? E que não encontra lugar nenhum, a voz, né? Então, essa de possibilitar de contribuir para a organização, né? Acho que esse é um papel importantíssimo, né? Mas, lógico, então é só isso, só oferece só a luta, né? Uma parte oferece a luta, mas também algumas coisas, né? Então, de como é que a gente propõe políticas, né? Então, a gente tem, hoje na cidade, a gente está, não é de hoje só, né? Mas hoje agravado, né? Uma situação assim, de destruição de políticas públicas, né? Então, dentro da saúde, da educação, da cultura, da assistência, né? Então, da infância, né? Então, nós temos, por exemplo, na área da infância, né? Essa administração fechou a Fundação Criança. Fui educador na Fundação Criança durante 3 anos. Pois é, não tem mais. Não tem. Né? Então, assim... E não para por aí, né? Não para por aí. Não para por aí. Então, assim, a Fundação Criança acabou com o projeto o PEAT, né, que possibilitava das meninas e meninas e adolescentes ter um primeiro emprego. Isso. Enfim, é de destruição, né? Então... Tá tentando tirar o projeto Meninos e Meninas de Rua. Tirar o projeto, né, que tem uma importância tão grande, faz um trabalho que a prefeitura não faz, né? Um trabalho tão importante ou seja, é destruição, né? As coisas da cultura, fechando biblioteca. Então, uma das coisas que eu acho que a gente, né, que é nosso mandato, se a gente tiver, e eu espero que a gente tenha, né, é justamente na busca de reconstrução e reocupação desses espaços, né? Então, que foram sendo destruídos, né? Além, logicamente, de buscar avançar, né? Então, por exemplo, a gente tem as mulheres, né? A violência contra as mulheres, então também, né, em propostas, em projetos de políticas públicas que favoreçam, né, que contribuam para a diminuição, para acabar a violência contra as mulheres, né? Na verdade, não é para diminuir, a gente não quer diminuir. Acabar, né? Então, por exemplo, São Bernardo saiu do consórcio intermunicipal. Isso. Né? E o consórcio é o responsável pelas políticas regionais em relação de proteção às mulheres. Então, as casas-abrigo, né? A saída de São Bernardo, a condição de manutenção e de avanço dessas casas, por exemplo, diminuíram, né? Então, ou seja, São Bernardo está se colocando na contramão da proteção das mulheres. Então, enfim, são exemplos, né? Sim. Mas que são exemplos, mas que são muito fortes, né, importantes. Então, o papel também no mandato é ir atrás destas coisas, né, A gente precisa construir políticas para proteger as mulheres, as crianças, adolescentes, né, enfim, além de tudo mais. E cobrar, independente da gestão estar alinhada ou não, né, esse papel, né, porque... eu insisto na coisa do papel, porque tem gente que fala, olha, eu voto, mas eu nem sei o que o vereador faz, por exemplo, né? Então tem essa falta de conhecimento também. Agora, eu queria perguntar a opinião de vocês também, por que a gestão segue por essa linha? Porque assim, a gente não pode ficar achando que o adversário é burro. A gente tem que entender algumas coisas como funcionam. Não é, né? Não costuma ser.
E, por exemplo, no projeto Meninos e Meninas de Rua, você falou, faz um papel ali que a prefeitura não faz. Não seria muito mais fácil, mais cômodo o prefeito fazer ali uma amizade, ir lá, tirar foto, sabe? Jogar nas redes sociais dele, porque é um trabalho que é feito há décadas, né? De muita importância no município, na região, para a juventude, tem história, tem um histórico ali. Então não seria mais fácil ele fingir que tá junto, nem que seja com falsidade, né? Nem que seja com falsidade, né? E por que ele não faz isso? Ele arruma uma briga com uma instituição, com tanta gente ali na base, tanta gente que foi atendida, que passou por lá, pô, movimento cultural, juventude, né? Tanta gente. Por que ele arruma essa briga? O que ele deve e para quem? Para arrumar esse tipo de briga que é impopular. Porque esses caras, eles trabalham para ser reeleitos. Tudo bem, não é o caso dele, mas quer, né, indica a sobrinha, tal, eles querem continuar na política. Então, assim, não faz muito sentido algumas atitudes. Você fala, mas isso é burrice, mas a gente não pode ser inocente de achar que é burrice. Tentar entender o que esses caras devem e para quem. Qual que é a lógica do sistema, na cidade, que a gente não consegue entender algumas atitudes. Para você ver, ô Denis, na sua última questão aí, na sua penúltima questão, o primeiro papel do vereador ou da vereadora é fiscalizar o prefeito, né? Fiscalizar o prefeito. É um bom resumo. Tem que partir daí. Uhum. E aí a gente tem uma Câmara de Vereadores hoje, e de vereadoras, que a gente tem 3 vereadores, 2 vereadoras e um vereador, que são do Partido dos Trabalhadores, e 25 do lado dele. Mas você fala, pô, mas 25 do lado dele, mas também não podia cobrar, não podia fiscalizar, deveriam. Porque você não tem que... Por mais a gente ganhe eleição, o Luiz Fernando também ganha eleição, que a gente gostaria que acontecesse, a gente vai cobrar o Luiz Fernando também. Ele, toda vez que encontra a gente, fala, olha, me cobrem, porque eu sou né? Por mais que eu tenha secretariado e tal, me cobrem se vocês virem que eu estou fazendo algo errado. E a gente vai cobrar, seja quem for que tiver. Se até o presidente da República cansou de dizer pra gente, falar, olha, me eleger não vai resolver tudo. Precisa daquela corrente, aquela força, precisa do povo nas ruas, essa força toda, senão perde o sentido, né? Câmara, do Senado a gente acha que é só eleger a pessoa, pronto, aí fica, cada um vai viver a sua vida, cuidar da sua vida, e depois reclama que o político não está sendo exatamente aquilo que a gente esperava. Mas cadê a força desse político que a gente elegeu, que a gente só elegeu e pronto, né? Sim, então, a gente ouviu a gente ouve muito essa pergunta, assim, tá, vocês se elegem, mas só uma candidatura do PSOL daria para fazer uma diferença? A gente quer que mais companheiros e companheiras do PSOL se elejam, claro. Mas dá para fazer diferença sim. Por exemplo, a gente sabe fazer bastante barulho, né? A esquerda sabe fazer barulho e o PSOL sabe fazer barulho. Por exemplo, a gente põe uma pauta lá da causa animal, por exemplo. E a gente vai fazer barulho, sabe? Vai para jornal, vai para o povo, porque a gente tem que continuar nas ruas, né? Não é ganhar a eleição e sair das ruas. E aí eu acho difícil um vereador, de direita ou de centro, votar contra uma pauta animal. Eles não vão votar contra. Então, às vezes, um vereador faz diferença sim. Uma posição na Câmara de Vereadores faz diferença sim. Então, assim, esse prefeito que está aí agora, eu tenho 43 anos de idade e, sei lá, faz no mínimo uns 30 anos que eu entrei para a política, comecei a conhecer e tal. Esse foi o pior prefeito que eu já vi. De longe, o pior prefeito, porque é isso que você falou. Alguns prefeitos ainda faziam de conta que eram amigos ou que se preocupavam com tal pauta. Por exemplo, a do Meninos e Meninas de Rua, a da Batalha da Matrix, ele nem esconde. Ele quer que aquilo acabe. A gente tem um grande exemplo aí que aí também não é que beira o mau caratismo, é de mau caráter. E também de uma pessoa que não liga, nada empática, que foi, né, Rosa, você tirar as pessoas das casas delas, em plena pandemia, com criança tal, fazendo essa desocupação de casas durante uma pandemia. Então isso, a qualquer momento, isso, claro, antes, é uma coisa durante terrível, e depois, né? É uma coisa terrível, isso, claro, a qualquer momento, mas numa pandemia beira também um mau caratismo, uma crueldade, né? Incrível. Então esse cara... Você vê que ele, até dizem, né? Ele não é um prefeito.
Ele se acha um rei, assim, o que ele quer vira lei, porque também os vereadores estão lá, só dizem amém porque ele diz, né? Então ele também, ele cresceu nisso, ele já Poderoso. está poderoso como um rei, né? Aí você disse, né, interesse, né, que interesse, né? Uhum, uhum. Acho que a gente consegue, andando pela cidade, a gente consegue ver, né? Os prédios públicos estão A gente não precisa nem andar, às vezes os caminhãozinhos andam, vai na nossa frente, tá na janela de casa, o caminhãozinho tá passando. ou seja, a serviço de quem que ele está? Uhum, Com certeza não é do povo, da população, uhum, né, mais pobre, né, eu costumo falar que é anti-pobre, né, ele é anti-pobre. Então, assim, a serviço de quem? É isso. Então, esses lugares, então, esse tanto de prédio, inclusive na justificativa da venda da Secretaria de Educação, por exemplo, aquele é um bairro nobre que não poderia ter uma Secretaria de Educação, um prédio, ali tem que ter um prédio, né, de rico e tal. uhum. Então, assim, a quem ele serve Uhum. não é a população que mais precisa, Sim. né? Ele serve ao capital, ele serve aos interesses econômicos, ele serve, então, com venda de... E aí, quando a gente pensa lá, o projeto Meninos e Meninas de Rua, ele está na Jurubatuba, Uhum, no centro. né? Ali em volta já foi construído o centro comercial, prédio de luxo e tal. Uhum. Vai colocar meninos e né, manter meninos e meninas de rua, né? Então, ou seja, ele não está a serviço da população, né? Ele está a serviço dos interesses econômicos, né? Então, acho que essa e a gente, como você falou, não precisa nem andar, é só olhar na janela, ver o caminhãozinho, né, vendendo. Agora é curioso que mesmo com esse perfil, essa atuação, tem um apoio da população, né? Como é que vocês avaliam isso, né? Ele se reelegeu e Em primeiro, é que não é ele de novo, senão teria boas chances, sim. né? Acho que tem uma coisa que é o próprio marketing, né? Acho que esse um fator. Antes da gente começar, a gente estava falando das redes, né? O próprio marketing, a forma, né? Acho que é um bom marqueteiro, né? Uhum. Tem uma coisa de fazer coisas de visibilidade nos lugares mais centrais, os lugares de visibilidade, né? Então mesmo falar assim, não, mas ele fez a quadra A lá, praça reformou. na avenida e tal, na avenida ali. Uhum. Então a pessoa fala, não, olha, não, ele fez ali, né? Ele fez ali, mas as pessoas continuam morando lá, né? Daquele jeito, com risco e tal. Continuam morando. Sendo despejada de madrugada e ainda tomando multa. Exato, né? Inclusive, lugar que foi, né? Lugar que foi despejada com gás de pimenta, não sei o quê, para construir aquela praça. Aí quem passa, mas ficou bonito, né? A custa daquela De pessoas sendo empurradas para debaixo do tapete. né? Então, colocar as pessoas para cada vez mais longe do centro, né? Distanciando, cada vez mais longe. É a tal gentrificação, né, que fala. Então, e aí toda uma estrutura, a gente falou no momento de alienação, assim, toda uma estrutura para que então isso seja o valorizado e tal, né? É bem complexo, né? Acho que é bem complexo, né? Sim. Mas acho que tem isso, tem a forma como atua dentro da propaganda e tal, do marketing, como onde escolhe fazer e o que, assim que, né? Mas que continua cada vez mais. E agora ainda, né? Tá para ser votado além, não, então aí não só mexendo aqui no centro com as pessoas, né, daqui que estão tirando as pessoas de perto do centro, mas agora até lá no Pós-Balsa também tem, né, você está acompanhando, tem lá o projeto de revisão do plano diretor, que propõe lá desmatamento de área de preservação, transformar a área que é rural, que é de proteção, em área urbana para construir centros logísticos.
Ou seja, de novo, não é para melhorar a vida das pessoas que moram ali. Sim. Não, pelo contrário, é talvez até expulsar aquelas pessoas, né? Ou dificultar a vida, colocar mais risco para aquelas pessoas e ainda destruir áreas importantes de mata, de manancial, de vida animal, enfim. Então é um governo de muita destruição, né? De muita destruição. E essa pergunta, né? Por que que essa é uma para a gente continuar com ela, mas acho que essas coisas que vão dando essa publicidade de como é Sim, que, é. né, talvez Você seja falou parte da resposta. da imagem, do marketing, né? Para você ver, o único prefeito denunciado na ONU por racismo institucional, né? É importante falar também, vocês no mundo, né? Vocês acompanham aí. E ao mesmo tempo que ele diz que colocou as políticas antirracistas na prefeitura, né? Colocou lá uns cartazes, uns banners. A Miss, né? Que venceu, ele chamou ela, gravou um vídeo, tirou foto junto e tal. Ainda a coisa da imagem, quer dizer, ele está sendo denunciado, tem várias questões, vários pontos que sustentam essa acusação, essa denúncia, mas ele trabalha ali o marketing para o povo. Olha aqui, né? A São Bernardo é uma São Bernardo antirracista, né? A modelo, ela venceu lá o concurso, ela foi atacada na internet, pô, chamei ela aqui para trocar uma ideia, Sim. dar um abraço, Então é muito louco isso, né? Você vê que logo quando foi a denúncia, né? Aí eu acho que foi o primeiro ano que ele, no aniversário da cidade, chamou um negro para cantar no show, né? Nunca foi isso. Então, essa é justamente isso que você está falando, né? Então, assim, então tem lá a denúncia, então ele faz uma ação para dizer o contrário e dá publicidade. Que né? dá Então, não. mas olha, veio o negro para cantar, abraçou a Miss, né? Bom, eu trabalho em educação, né? E o que a gente teve de ação realmente da administração para ação antirracista, de formação antirracista, porque também está em lei que deve ter um trabalho Isso. né, em relação à questão né, da história africana. Que foi feito é tirar a capoeira das escolas, por exemplo, Tirar capoeira. e coloca italiano. Tem formação para os professores para trabalhar essa questão, né? E aí, quando teve a denúncia, aí veio para as escolas assim, não, informem as ações ligadas à questão antirracista, né? Ao combate ao racismo. O que foi feito pelas escolas foi iniciativa das escolas, né? Orientação da administração. Então, então é isso, né? Quer dizer, então quando vem uma coisa, como é que responde e dá publicidade, né? É a coisa da narrativa, né? Não precisa ser exatamente estar de acordo ali com a realidade. É como você conta a história e o seu poder de comunicação. Que a gente estava falando da importância da comunicação, de contar histórias, né? De mostrar outros pontos de vista, outros ângulos de visão, né? É isso que eu ia falar. A gente estava falando sobre redes, né? A gente tem que concordar que a direita aprendeu a usar as redes muito antes que nós, e eles usam muito bem. A gente está aprendendo agora, né? Agora a gente começou a usar bem até. E aí eles tomam a narrativa para eles. Por exemplo, a gente não é contra ter o italiano, né, nas escolas de São Bernardo, mas por que tem o italiano? Tem que ter algum argumento, tem que ter... Porque é no sentido cultural, tá, mas então por que não ensina um idioma indígena, né, um idioma africano? Por que é o italiano? Vamos para o lado capitalista da coisa. Então você tinha que ensinar um inglês de uma forma, né, um pouco maior que é ensinado agora, ou o mandarim, porque a maioria dos negócios que o Brasil vem fazendo é com a China. Então você pega o italiano. A primeira economia daqui a pouco do mundo, então já vamos logo pro mandarim. Então, se for pelo lado capitalista da coisa, sim, vamos ensinar para a molecada a falar mandarim, né? Mas também tem outras coisas, ô Denis, nessa coisa narrativa, que eu insisto, sabe? Muita coisa está na semiótica das coisas, né? Por exemplo, Dia da Consciência Negra. Aí um aniversário dessa data que é tão importante, né? E aí ele põe uma festa alemã no Paço Municipal.
Então, eu ia até falar, ele ignorou essa data. Não, pior do que ter ignorado, é ter feito a festa alemã. E fez no outro ano, a festa japonesa. No outro ano, a festa italiana. Eu sou historiador de formação, cara. Me consta que esses 3 países fizeram parte do eixo na Segunda Guerra, da sabe? Segunda Guerra. Então, assim, é sem querer, como a gente não pode provar que é por querer ou é sem querer, mas é uma semiótica colocada aí que, sabe, a gente tem que levar em consideração. E nunca fez uma homenagem ao povo preto, né, negro, nunca se pensou nisso. E quando estava o Luiz Marinho aqui, foi feriado municipal. E aí, quando ele chegou, ele tirou. Quando virou feriado estadual, ele teve que aceitar. Então, sabe, eles têm uma narrativa deles que dá certo, mas é o uso das redes, né? Porque muita coisa, isso da ONU não chega neles, não chega no povo, né? A gente tem que fazer chegar também. Baeta, vocês acompanharam, estão acompanhando? O que aconteceu e como é que tá? Então, Rosinha estava lá ontem. Tava lá ontem, é, na frente do CREC lá. é. Aham. Também, né, bem complexo, porque eu acho que tem várias coisas, né? Mas uma também é fruto disso que a gente estava falando antes, né? Então, a administração está vendendo todos os prédios, né, para construir grandes condomínios e tal. E aí, o que está aí na fila aí, já autorizado para vender e está na fila aí do leilão, é a Secretaria de Finanças, que é um terreno gigantesco, Na né? Kennedy? Que começa na Kennedy e termina na Vergueiro, porque Pega fundo, né? almoxarifado e SBC Prev. Então, tudo aquilo ali é enorme, né? E na frente do parque, né, Rosa? Na Que é um frente lugar, do parque. né? Eles olham que nem aqueles desenhos, né? Já com o cifrão no olho, assim. Sim. E aí, o que a administração está querendo fazer é levar a Secretaria de Finanças lá para o prédio do CREC, do Baetinha. Então, essa é né? O que vem isso, né? Vem dentro disso, de toda essa, de que está falando dessa destruição, assim, essa administração, todas as coisas ligadas à cultura, né? Ele foi destruindo, né? Então, ali onde é o prédio, era antes a Secretaria de Cultura. Então, o CREC, que então, é Centro de Recreação, Esporte e Cultura, né? Cultura, na pandemia... Tinha uma biblioteca também, né, Rosa? Era uma biblioteca importante, né? Uma biblioteca importante, fechou a biblioteca, falou que ia abrir um espaço gamer e tal, que não substitui a biblioteca, né? Acho que poderiam conviver e tal, mas não substitui, mas que ia fazer alguma coisa, não foi feito, né? Não foi feito, e aí tirou a Secretaria de Cultura de lá e tá lá. Então, se não usa, né? Então pode pôr finanças. Não pode pôr a finanças, né? Aqui é outra coisa, né? E começou aí a luta da população, né, principalmente os moradores lá que usam muito, né, tem uma coisa forte, a história lá do CREC, né, começou, né, com isso de que foram avisados de que então iam acabar algumas atividades de lá, que as quadras, uma parte pelo menos das quadras iam ser transformadas em estacionamento, e aí, lógico, o povo começou a se mobilizar e conseguiu aí impedir a destruição lá da quadra e a construção do estacionamento. E agora está na luta para que não seja transferida finanças para lá. Certo. Acho que são duas coisas. Uma, a gente não pode aceitar a venda de mais esse patrimônio. Né? Não pode aceitar isso. Né? Aquilo é história, é patrimônio público, né? Que estão sendo vendidos a longo prazo, parcelado, né? Baratinho, aquela coisa assim. Qual a finalidade de vender? Quer dizer, a cidade sendo loteada mesmo pelo rei, né? Sendo loteada, né? Então, construindo prédios que também, para construir um prédio, você tem que pensar qual a estrutura da cidade para chegar mais gente dessa forma, né? Toda por baixo, por cima, né? Desde de saneamento, trânsito, escola, hospital.
Enfim, o que é que a cidade está sendo pensado sobre isso? E outra, qual a contrapartida dessas construções para a cidade? De que forma que, não, que esses patrimônios aí, né, esses empreendimentos vão responder, vão devolver para a cidade? Então tem tudo isso, mas esses lugares que não podem ser vendidos, são patrimônio da. E aí, quando precisa fazer alguma coisa, vamos construir uma escola. Não tem terreno na cidade, mas tem para construir grandes empreendimentos, Sim, né? sim, Então, sim. acho que essa é uma ponta, outra é essa da destruição dos bens públicos, né? Dos bens, não só dos prédios, mas disso, das políticas, né? Então, da cultura. Então, é uma administração que fechou biblioteca, que fechou Teatro, né? teatro, né? Então, o teatro lá do... O teatro foi demolido. Demoliu o teatro. Né? O CAV veio aqui pra cá, aqui do lado, Também. tentar encaixar Ah, dentro da biblioteca Malbatânia, ali. né? O Abílio Diniz, que é lá no Baeta também, que está fechado há anos. Há anos. Né? Ou seja, né, a Chácara Silvestre, que lá tinha um acervo importante, né, de história, de materiais da cultura tradicional da cidade. A Casa do Hip Hop foi fechada também. Tá vendo aí, né, Borges? A gente estava comentando aquele dia, né, sobre os tópicos culturais da cidade aí, então a gente tá aqui, infelizmente vai lembrando, tem bastante coisa para comentar. Tem mais coisa. Então, foi para lá falando que era só temporário, enquanto reformava. Não sei o quê. Foi. Não saiu mais, a gente sabia que não ia sair, né? Foi para lá, ou seja, é um espaço que é da cultura, né? Então, essa destruição, né, é muito séria, né? É apagamento de memória, né? Apagamento de memória da cidade, apagamento das vozes do... Pavilhão Veracruz também, eu não sei até onde a gente conseguiria, né, reutilizar aquele espaço, principalmente como foi usado há décadas atrás, mas é mais um espaço que virou de locação, né? Sim, mais memória, né? Mais história sendo apagada, né? São espaços que contam a história desse lugar, né? Desse povo, né? E está sendo apagado, né? Então isso é muito grave. É muito grave o que está acontecendo na cidade, né? Vai além, né, da coisa do cotidiano, né? É coisa de história de gerações, né? Então são as próximas gerações estão sendo roubadas, né, da sua própria história. Você vê esse grau de crueldade, você vê que, por exemplo, antes esse teatro do Baeta, eu vi tantas amostras de cinema nesse teatro, era R$1, R$2, era só uma coisa simbólica. Vi do Akira Kurosawa, do Tarantino, sabe? Grande diretor do Coppola. E assim, filmes que você não encontra nem no streaming. Então, São Bernardo tinha isso, né? Teatro. Palestra, bate-papo, eu vi lá mesmo uma palestra com o dublador do Kiko. Então, né? Vi até o Cauê foi comigo também, ver a filha do Maurício de Souza falando sobre a produção de animação lá. A Mônica, né? É. Então, você vê. Você demolir um teatro, cara, isso tem uma simbologia, é simbólico pra caramba, mas, cara, poucos governantes de direita mais conhecidos Tiveram essa coragem de demolir um teatro, sabe? Tem coisa que é muito simbólica, né? Tem coisa que a gente tá falando do cara ser burro, tem coisa que o cara fala, não, isso aí, acho que a gente não pode mexer, vai ficar ruim. Não vou mexer, deixa o teatro parado, mas eu não vou fazer isso. Ele foi demolir um teatro, né? Então, você vê com um nível de pessoas que o pessoal ali não usa muito, né? Quebrado ali não usa muito, não, ele falou. Não é necessário um teatro. Então. São sinais, assim, são... o que coloca, né? O que diz, né? Então são falas, né? Que está falando, né? Está falando a que veio, o que quer. Não esconde. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Né? Então, para quem é, né? Eu não esqueço, assim, logo que começou a administração, não, acho que tem algumas coisas bem simbólicas, assim, logo, acho que na primeira administração, né? A gente não esquece aquela senhora que era vendedora na Lauro Gomes, não é? Na Praça Lauro Gomes, que o candidato falou que ia regularizar, sei lá, falou algumas coisas para ela. Muito bem. No dia seguinte, né, da posse, assim, né, logo na sequência, mandou tirar todo aquele comércio e fechou a praça.
Ou seja, né? Então, eu lembro desse... Sim. Outro, eu lembro assim do primeiro carnaval, né? Então, mandou acabar, né? Ah, Acabou isso, acabou com o de carnaval. acabou Isso. de rua. Uhum. E lembro assim, logo então também aquela Praça Lauro Gomes fechada, né? Bonita, né? Tudo bonitinho, fechadinho, limpinho, né? Que é aquela coisa higienista, né? Uhum. E aí lá no Coreto, uma bandinha, que poderia conviver, não nada contra a bandinha, mas assim, é naquela coisa de dizer, olha, então, São Bernardo dos Quatrocentões, né? Uhum. Não é? Então, fechando a Lauro Gomes. E uma das primeiras ações também da administração foi também um despejo lá no Alvarenga, lá no fundo do Alvarenga, foi uma das primeiras ações da administração logo no começo. Uhum. Então, assim, muito dizendo, ó, é para isso que eu tô aqui, né? Então, Falou, né, de devolver São Bernardo para os São Bernardenses, né? Quem são os São Quem Bernardenses de são, futebol, né? muito fascista, né? Uhum. Não, eu não sei se vocês lembram também, essa coisa narrativa que vai para rede social, tal, desde o começo, no primeiro mês da gestão dele, aquilo já me deixou se eu já tinha um pé atrás com o cara, com os 2 pés atrás, né? Estamos economizando 1 milhão por dia. Ah, sim, 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 sim. Pô, até onde é interessante de onde está sendo economizado esse 1 milhão? Da saúde? Da educação? Eu não quero. Nem sempre economia é uma coisa boa. Na maioria das vezes não é, ainda mais com esse pessoal. A né? gente vê essa discussão a nível federal agora, né? Uma discussão muito rasa. Tem déficit, né? Tá sobrando, tá gastando, tá devendo. E é isso que é importante? Só isso? Tá economizando de onde esse dinheiro? Nessa época aí, muita gente da população falava, tá vendo? Tá economizando 1 milhão, tá vendo? Aí o petista. Então. Olha o gestor economizando 1 milhão, ué. Mas tá O que que isso quer faltando, dizer? mas tá faltando remédio na UBS, sabe? Tá faltando abrir concurso para médico, para as UBS, para UPA. Tá faltando merenda nas escolas, sabe? Então, Formigueiro. pô, aí sim, hein? Então, você vê, mas a narrativa pegou. Pô, Isso. os caras entraram agora, já estão economizando 1 milhão, mas isso é interessante? Por quê? Vamos Que se custo, debruçar aqui, né? Então, você vê que eles... É um projeto. E é um projeto contra o povo, isso não há dúvida. Agora, acho que é importante ressaltar, né, que esse projeto ele não executa sozinho, né? Então, acho que essa é uma coisa, né? O Tchê falou um momento aí do papel lá dos vereadores, né? Ele não faz isso sozinho, Uhum. né? Então tem uma Câmara que apoia tudo isso, né? Você vendo Então, dos terrenos, né, Rosa? de tudo, na verdade, né? De tudo, né? Então, aqui a prática manda um projeto em regime de urgência que não seriam urgentes, né? Que poderiam e deveriam ter debates na sociedade, né? Com os servidores, com a população, Uhum. manda em regime de urgência e aprova sem nenhuma discussão, né? Então, foi assim, o de venda, o de reforma da Previdência, o de tudo. Então, assim, nós tivemos a nossa Previdência, né? Eu sou servidora, a Previdência, já, sabe, a reforma Uhum. a jato, Uhum. coisa que, né, tinha que ser no mínimo debatida, né? Como você Sim. falou, nem que seja para disfarçar. Isso. E não, então, esse projeto que é executado por todo esse, não é só por ele, né? Mas por todo esse campo, Esse por grupo, todo né? esse grupo, por todo esse campo que é a direita e que a gente tem, sim, como papel, como tarefa, a esquerda tem como tarefa barrar essa extrema-direita que vai se consolidando, se fortalecendo, né? Não só no país, mas É um movimento no mundo, né? No mundo, no né? mundo. É. E aqui o município, como célula, aqui, Sim, tem um lugar de ir barrando, sabe? De barrar, de se contrapor, enfim, a gente precisa derrotar essa direita, né? Que é destruidora, né? Voraz, né? Assim, não tem limite, né? Agora vão avançar para a área de proteção, ou seja, não tem limite.
E a gente precisa dar um limite, Não né? tem limite, é isso. E é nas urnas, né? Mas é no dia a dia, é para além das urnas, né? Porque, claro, a gente tem que fortalecer lá, a gente tem que jogar o jogo deles, mas a gente tem que é para além das ruas. A gente tem que politizar também as pessoas, né? Quer dizer que não é só ir votar e tá tudo certo. Não, se fosse, a gente não ia ser fácil, claro que não. Mas é uma construção, né? Porque você pega esse detalhe que a Rosa colocou aí, eles põem para mostrar mudanças no projeto diretor, né? No plano diretor Do diretor. lá no Riacho Grande, na Billings ali. Antes não podia construir casa, e eles demoliram casas das pessoas ali. Agora eles querem construir galpões, sabe? Ah, tá perto do Porto de Santos, isso vai dar dinheiro. E aí a gente estava lá no sábado de manhã, eles marcam pro sábado de manhã, e naquele dia tava frio pra caramba. E para passar esse projeto e para explicar. Aí um cara lá deles falou assim: a gente só vai pegar 10% da Mata Atlântica aqui para fazer isso. Aí o pessoal, só 10%, cara? É, só 10%. Então, para eles, você pegar 10% daquela Mata Atlântica, que por lei é ilegal você mexer naquela mata, eles, vamos pegar 10%. Só que a gente sabe também, né? Não tem que pegar nenhum por cento, mas Até porque 10% da mata já foi faz tempo, né? Nós estamos 10% da mata que olhando existe. Sobrou ali, aí Da mata que existe. Só que depois eles vão querer mais. A gente sabe como isso funciona, né? vai avançando, né? E aí você vê o Denis. Nem criança, vai testando até ver onde o adulto aceita. Vai Se o indo. adulto vai aceitando, vai avançando mais. É isso. Isso. Pode mais. Falou, opa, é aqui, tem que ser certeiro, rígido, né? Exato, né? A gente tem que dar o basta. E Tem é limite. isso da esquerda e é papel nosso ajudar a organizar o povo, ajudar que o povo veja isso. Quando você falou, então, mas ele tem aprovação. A gente precisa, sim, ajudar o povo, a população, ver o que está acontecendo, ver que está sendo roubado, né? Ver que está sendo explorado, ver que, enfim, e ajudar nessa organização. Então, né, você brincou, não é só votar, né? Não, né? Não. E mandatos de esquerda têm um papel além do que aquele lá que está lá na. Né? O que faz um vereador? Um vereador, uma vereadora de esquerda faz mais do que isso, porque é isso, além é de ajudar na organização, né? De ajudar na voz, né? De ajudar a representar quem não dá voz para quem não tem voz, né? Para quem nunca foi ouvido. Então, o papel, o lugar né, é de perturbar, né? É de questionar. Incomodar, né? Incomodar, é de tentar inverter essa lógica, né? Então, que não é só, então tá, eu voto esse daqui, eu voto sim ou não. Não, é muito mais do que isso, né? Não é trabalho segunda a sexta, né? Das 8 às 5, né? Não é. Então, assim, é de inverter. Então, o mandato, né? Tentar inverter a lógica, né? Então, acho que essa é a grande coisa, né? Então, é cutucar, né? É cutucar, é mostrar a contradição, né? A contradição. Sim. Do sistema. Então, é bastante coisa. Os caminhos, as alternativas, né? É. Pessoal, come, viu? A gente Que vai aqui comer. a gente come e fala e come. Se ficar deixando para depois é capaz de ficar sem. Não, a gente vai comer, a gente vai comer. Né? Não, a gente vai comer. Eu e o Cauê aqui a gente fica falando e come, e aí tem convidado que fica mais que não quer comer. Não, eu vou comer sem. Não, vai ficar sem. Você vê, Cauê, vocês conversando aqui, e a Rosa falou, né, do CREC, você perguntou do CREC, mais um traço da crueldade desse rei aí, desse prefeito, não sei como nomeá-lo, o cara ia destruir 2 quadras lá no CREC nas Olimpíadas, cara. Em época de Olimpíada, que todo mundo falando, temos que investir mais em esporte, temos que não sei o quê. Então você vê, não é sem querer, cara. Assim, é uma tiração, é isso. Então. Que nem ela falou, é pra mostrar que veio pra isso. Eu posso fazer isso, então eu vou fazer. Demarcando o tempo todo. Eles estão falando, né? E a gente precisa falar. Né? Então aí você tinha falado, né, da importância da política partidária também. Você falou assim, mas e aí, né? Vocês né, começaram lá em 2018. O nosso grupo, né, a nossa candidatura, a gente acha bem bacana também isso, assim, de que é a cara do PSOL, a gente entende que é a cara do PSOL, né, porque ela vem de uma
de uma mistura mesmo, né? Então, pessoas que já estão na política partidária, eu, por exemplo, né, que tô, já há um tempo, Há um tempinho aí. um tempinho. Há uns 5 anos, né, Rosa? Né? Então, quem chegou depois, quem tá no pessoal já desde lá da Sim. eleição, né? Então, que veio do PT, como eu vim, né? Do PT para o pessoal, quem chegou depois, entendeu? Então, mas não só isso, também a coisa do que a gente fala, da nossa cara, né? Então, das bandeiras que são caras pra gente, né? Então, e aí você fala, mas a importância da política partidária, que sim, né? Então, eu estou no PSOL, entendo, me sinto representada, acho que o PSOL é o partido que enfim, que tem a ver com o que eu penso. Mas os partidos de esquerda, né? E nesse momento em especial que a gente está, né? Que é isso, a gente está falando aqui de São Bernardo, mas nós estamos falando do mundo, né, do Brasil, enfim. O momento em que a gente está, em que a direita acha que pode, e que pode usar, que pode desmatar, que pode Matar. né, que pode, enfim. Uma direita até encorajada a ser atrevida mesmo. Porque essa conversa dos últimos anos também, a gente não quer mais aquela direita de antes, aquela direita muito civilizada, não. A gente quer esses escrachados mesmo, quer esses caras que vêm e falam um monte. Que Pablo Marçal, né? Então, vamos entrar nesse assunto aí também, da coisa de São Paulo também, que é importante, né? Não importa se o cara fala nada com nada. Ele fala na cara da pessoa. Tá? A gente está num momento em que é muito importante, a gente entende que é muito importante a gente juntar forças. Né? Então, a eleição do Lula foi importantíssima. A gente se perdeu muito se separando. Sim. O pessoal percebeu no geral, né? O pessoal percebeu. E é isso, nos últimos anos não dá para brincar. A gente vê um pessoal brincando já hoje, já com uma postura em relação a algumas coisas, ao governo e tal, que é assim, mas não pode criticar? Muito pelo contrário, nosso papel é estar em cima, tá puxando pro outro lado. Sim. Porque quem é eleito, quem tá nessa coisa institucional, tá no meio daquela armadilha lá, e se a gente deixar ele sozinho... Mas assim, a gente não pode deixar de falar de estratégia, pessoal. Como que a gente faz? Porque senão, a não ser que você... não, porque eu sou um cara muito legal, que eu critico todo mundo, então eu quero ser o fodão aqui da internet, meter a boca em todo mundo. Legal, mas é uma proposta muito egoísta, né? Nós estamos falando aqui da política para o coletivo, para o povo, com estratégia, com pensamento a médio e longo prazo, certo? Nós estamos falando da vida, né? E da vida. Da vida. Então, é justamente isso, né? Então, sim, é importante fazer críticas, é importante mobilizar, porque acho que essa mas é importante ter essa medida, né? Então, peraí. Sem cair lá, né? Então, olha o que a gente passou nos últimos anos, olha o Brasil de 2015 para cá. Né? Poxa, a gente não aprendeu nada? Não, mas ao mesmo tempo sim mobilizando, Isso. ocupando a rua, que eles começaram a ocupar, que é o nosso lugar, né? Isso. Ocupando a rua, quer dizer, dando suporte, né? Dando subsídio aí para que quem está lá, né? Fala assim, não, peraí, eu tenho base popular, eu tenho, o povo está me puxando para cá, para o lado, para cá não, para cá. Puxando, né? Então, é para lá que eu tenho que ir. Então, o nosso papel é esse também, né? A gente vê agora algumas pautas assim, que não tem gente na rua, não tem movimentação, não tem barulho. Aí a gente tá só na internet reclamando do político, do governo. Como é que é isso? No 7 de setembro a gente tem que estar na rua, porque eles vão estar na rua, a gente tem que estar na rua, né? E aí você vê, tem uma coisa também que não combina com a política. Pelo menos a esquerda tem que jogar isso fora. E foi o que a gente do PSOL se uniu e decidiu por apoiar o Luiz Fernando, que é de um outro partido. Né? Porque a gente entende que o combate ao fascismo, nazismo, bolsonarismo está aí. Agora em nível municipal, mas está aí. Então, vamos se unir, é isso. Eu já fiz parte da UJS, já fui do PCdoB, até chegar no PSOL eu tive um caminho aí, né? E a esquerda foi se dividindo, foi se separando. E a direita
por mais que eles... Porque a direita a gente trata como uma coisa só, mas não é uma coisa só também, né? Não. Eles são várias coisas, mas eles se unem para conquistar o poder e depois lá eles dividem entre eles. Uhum. Então, e a gente foi se dividindo. Então é importante esse momento também que eu costumo dizer que é a direta asiada da nossa geração. Vamos se unir, que a gente se uniu em torno da figura do Lula, né, Uhum. e do vice dele, o Alckmin. Vamos se unir, porque senão o que vem aí vai ser muito pior. E eu acho que a gente tem que fazer isso nos municípios, sabe? Então a gente decidiu apoiar o Luiz Fernando, né? Então, você, para prefeito, vote 13, Luiz Fernando. Vote na bancada da luta coletiva 50-505, né? Que a gente está junto nessa luta e não é só para melhorar São Bernardo. É para melhorar, por exemplo, falamos das outras cidades do entorno. Eu fiz ET em Santo André, Uhum. fiz Fundação Santo André. Júlio de Mesquita. Eu fiz Júlio de Mesquita. Então, a minha vida acadêmica praticamente foi toda em Santo André, né? É. Namorei moças de Santo André e Uhum. tal. A minha ex-esposa... Olha que danadinho, Borges. Minha, Namorou em Santo André. minha ex-esposa de São Caetano. Então tá tudo... Não tem mais essas divisas, né? É. Acabou uma cidade e começa outra. Então, assim, a alçada de um vereador de São Bernardo está nas divisas de São Bernardo. Mas a gente também tem que pensar... Inclusive o grande região. ABC é uma região conhecida e falada no Brasil inteiro, né? E considerando o grande ABC, né? Mas falar Sim. também das 7 cidades, né? Sim. ABCD, MRR. Mas aí você pega um prefeito, por exemplo, em outros anos, se o prefeito de São Bernardo que perdesse a Ford e a Toyota, ele nunca mais ia ganhar para nada. Mas a narrativa que esse cara conta aí, da forma que ele faz, meio que pareceu que passou despercebido. Uhum. São Bernardo se tornando uma cidade dormitório, onde gerava os melhores empregos do país. Minha mãe foi metalúrgica, Uhum. né? Tinha convênio bom, sabe? Tinha um salário condizente Uhum. com o que ela fazia, tal, ganhava bem, tinha um plano de carreira, e agora está trocando esses postos de trabalho mais qualificados por menos qualificados, né? E não que um trabalho é menor do que o outro, né? Mas pagam menos, né? Então, Sim. e aí o prefeito perdeu a Ford, perdeu a Toyota e passou por isso mesmo. E assim, eu ouvi o Bolsonaro falar da Ford. Ah, mas foram 5 mil empregos só. Primeiro que 5 mil empregos não são só, você não pode colocar essas duas palavras juntas, né? Mas também tem o seguinte... Ele falou isso. Falou. Esse sim é burro, viu? Então. Tinha um pessoal com ele, mas esse é bem burrinho. É por isso Então. que ele não conseguiu ir mais longe, viu? Exatamente. Só que o entorno tinha padaria ali que era mantida pelos funcionários da Ford, tinha farmácia, tinha sacolão, toda aquela... Se for considerar só terceiros, isso aí já extrapola. Uma rede. Toda uma cadeia, porque aí Sim. até chegar lá na Ford, então tem a outra fábrica Sim. que faz parafuso, outro que faz a borracha, outro que faz não sei o Os quê. fornecedores, né? O que gira, né? A economia isso. ali que você está falando, dos comércios também é interessante. E aí um prefeito perder uma empresa dessa, em outros tempos ele não ganharia para nada, nem para síndico de prédio. E ele é um cara que ainda tem Agora, força fogo, aqui. dependendo da situação, se fechar a padaria aqui da esquina, alguém vai falar, tá vendo o Lula? O pessoal fez um L, a padaria Pois é. fechou. Pois é. Pô. Então, que a gente estava falando da cultura, eu falei, fechou o carnaval, bem lembrado, carnaval e tal. Porque assim, todas essas coisas que você falou assim, será que ele é burro? Acho que burro não é, né? Burro não é. Atende a outros interesses. Mas até pensando nisso, né? De como é que gera, né? Como é que roda a economia aí, né? Como se, o carnaval é uma atividade, um evento em que mexe com a economia, né? Sim. Então, desde lá, quem costura, o material que usa, o cara que vende cerveja no dia, o cara que cuida do carro. Eu já pintei carro alegórico de escola de Pois samba. quer dizer, que é a economia formal e informal, né? A cultura também, né? Então, se a gente pega lá a batalha da Matrix mesmo, não, eles mandam fechar os bares em volta, né? Na hora da batalha. Não deixa o vendedor de refrigerante, cerveja tá ali Então, também, é um né? lugar que sim, as pessoas vendem, né? Estão ocupando a cidade, né? Que é direito delas também. Então, ou seja, é até isso de gerar renda, né? Justamente para as pessoas que mais precisam, né? Então, enfim.
Acho que é bastante coisa, tem toda tá dentro de uma lógica que acho que é aquilo de que dizer, não é mais, como você falou, né, não é mais a direita Civilizada. civilizada, não, a gente Idiota. pode conversar, a gente discute aqui, toma um Uhum. café lá na esquina. É. Não, a gente não toma mais café junto, não tem mais como tomar Quando café diverge, junto, né? Então, e é isso, quer dizer, antes você podia, né, você fala assim, não, ó, a gente tem divergência, mas cara, É porque assim, isso, é até ruim, né, a gente se colocar muito como, olha, a gente é o bem, a gente é o bom e o outro é sempre o mal. O povo olha isso meio, mas né, que história é essa, né? Ah, um lado é o bom, o outro é o mal, tal. Então assim, a gente tem que considerar que em algum momento tem pessoas com visões diferentes de mundo, que a gente vai discordar. E que a gente Mas já errou também, né? A gente tem que sim, fazer claro, autocrítica também. e como ela falou, em alguns momentos a gente tomava um cafezinho, ficava discordando lá, até irritava um pouco, mas é isso, você identificava a pessoa mesmo com outro olhar, com outra interpretação de mundo, uma boa intenção. Não, essa pessoa ela quer uma sociedade melhor, embora a gente veja de maneira diferente. Então isso é sempre bom a gente considerar, para a gente não ficar nessa coisa arrogante, porque a minha preocupação é sempre a imagem que a gente passa diante do povo, que tem grande parte do povo que não tem compromisso ideológico nenhum. Ah, eu sou esquerda, eu sou... Não quer saber. Agora, a nossa postura dentro da política, enquanto militante, isso é muito importante. Você vê, né, esses casos, a gente falando de eleição, o caso de São Paulo e tal, às vezes não depende nem da desenvoltura do candidato, mas o quanto a população está odiando aquele lado. Aí pode ser a chave do sucesso daquele candidato que está se opondo àquele lado. Não é que ele é tão forte, é que ele está se apresentando como oposição àquela turma, àquele segmento. E tem muita gente que fala, esse povo aí já deu, porque... Por vários motivos, que a gente tá falando de narrativa e tal. Então é bem delicado, né? Eu quero saber se tem, antes de você fazer uma pergunta, viu, Borges? Antes. Tem uma coisa boa para falar dessa gestão? Olha, seguiu numa linha aqui que aqui acho que dá pra gente manter, foi bom, foi legal. boa que tá acabando. Esse lado bom que tá acabando, né? Uhum. Olha, Denis, você sabe que eu sou comerciante também, e até pro comerciante que, né, tá ruim essa gestão, viu, cara? Porque a gente vê, a gente cresceu em São Bernardo, até as ruas, os barzinhos aí, que você fazia festa, tá acabando os bares. Você passa pela Kennedy ali, não tem mais bar noturno. E os que estão segurando ali, daqui a pouco estão fechados. Então, Não, o Dib tava essa semana aqui mesmo, na rua aqui, filmando, né? Mostrando que isso aqui é um deserto faz uns anos, né, Borges? O Ruge aqui tá embaçado. e o Ruge é um bairro Pô, importantíssimo para São Bernardo. Não, e sempre girou, muito comércio, muita Sim. coisa funcionando, e você vê um monte de galpão fechado. Então, isso é geração de emprego que não tá importando muito para esse pessoal. A reforma trabalhista não deu muito certo, não? Porque já tem uns anos, né? Não era promessa, não era essa? Mas é igual a lei dos aviões lá, das passagens aéreas. A gente vai cobrar agora por bagagem para ficar mais barato a passagem aérea. E nada fica, né? Nada muda, só piora. E essa brincadeira, né, de que, então a reforma não resolveu, né? Porque é justamente, quer dizer, como é que se vende a ideia, né? Como é que se vende a ideia? Então, quando a gente assiste lá o jornal, lê o jornal e não sei o quê, né, de que, então, não, a economia vai bem porque os empresários estão ganhando, né? Então vai bem a economia, porque a indústria teve tanto de lucro e tal. Gente rica que ficou mais rica. Tem gente rica que ficou mais rica, né? Não, o governo tem muitos gastos, precisa diminuir os gastos, né? Tá, gente, e tenta dialogar com aquela ideia, né? Olha, então, dona de casa, como é que a senhora faz, né? Então a senhora corta coisa. Né? Como se fosse a mesma lógica. Qual é o corte? Tem muitas despesas obrigatórias. Usa esses termos, né? Tem muitas despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? Educação, saúde, previdência. Mas a previdência gasta muito. Então, mas tem um monte de dívida de grandes nomes empresariais aí, Sim. né?
Assim como, e a fatia que vai lá hoje para o Congresso, né? Para o Congresso, a fatia enorme que vai para juros ainda, né? Assim, para pagar dívida, né? Então, Custo com os militares, que é mais alto custo do com que o custo com os aposentados. exato, e que fica lá ganhando eternamente, né? Estamos Então, refém, né, dos militares. Quem vai mexer nisso? então, e aí essas palavras são usadas, né? E a pessoa não entende, né? De, ai, não, o governo gasta muito, Uhum. tem que gastar menos. Como se fosse só tá esbanjando, assim, É, porque o que fala que é não, mas isso aí é porque a Janja comprou um sofá caro. sofá, comprou Cara, e aí isso vira verdade, vira uma coisa assim, ó, reproduzida na É. internet, adoidada. dela. O Brasil era pra estar melhor, mas tá lá com o relógio, cara, Mas você- ganhou. Mas vocês veem que é a mesma coisa de economizar 1 milhão? É. Você tá economizando 1 milhão onde, Uhum. cara? Tá cortando a merenda, tá cortando de não ter uma medicação na UBS e tal. Então, falta também, já falei isso e sei que vocês concordam com isso, que a política é para além das eleições, né? A gente no PSOL já conversou sobre isso, de fazer cursos de formação, Uhum, sabe? uhum. Não só para o filiado ao partido, a gente tem que voltar a fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. Porque o outro lado tá se armando bem, tá fazendo bem até, né? Infelizmente. É. E eles têm um dinheirinho, né, cara? Também. Isso aí ajuda eles, né? Também. A gente tem que fazer nosso trabalho, né? As nossas tarefas do dia a dia, ganhar nosso pão e além disso também contribuir para mudar, né, a situação do mundo, a situação do país. Eles não, né? Eles conseguem, eles têm esse dinheiro, sabe? É. E aí, com a conversa deles é mais conservar mesmo. Conservar tudo do jeito que já tá. Mas cada um tem o seu lugar ao sol. Basta você se esforçar um pouquinho mais. Pois é. Então tá tudo certo. Então não precisa. A estrutura tá toda certa, tá tudo certo. É mais fácil esse discurso também, né? Eles conseguiram fazer essa ideia da meritocracia. Aí você vê, né? Figuras como o Silvio Santos, 1 em 1 bilhão de pessoas conseguem, e também não é muito assim. É, Só que vendem essa. e outra, nem o Silvio Santos não é só isso. Sim. Ah, porque foi camelô e tal, né? Poxa, o nosso povo não tem o nome dele, não tem o sobrenome dele, não tem a carga familiar que vem de não sei onde, que era alguém importante. Sim. Poxa, só ficar com essa conversa, quem era o seu avô, de onde que veio, não sei o quê. Não era Sandra. Pô, a gente é... Ele não era Santos. A gente, quem é a gente? A gente é a gente mesmo. O pessoal fala, você nunca viu de onde sua família veio? Eu falo, rapaz, minha família veio do Ceará, pronto. É isso. Vô do Ceará, avó do Ceará, bisavô, tataravô, pronto, é isso. Umas conversas que às vezes nem tentam, não, porque a minha família veio da Itália, a minha da Alemanha, e o meu sobrenome. Isso não é a realidade do povo. Então, o caso do Silvio Santos, não tirando qualquer mérito de alguém que trabalhou pra caramba, que teve boas ideias, beleza, isso é outro assunto, tá bom, legal, bonito, né? Que as pessoas inspirem as pessoas. Eu sei que isso faz parte da sociedade, tudo bem. Mas não é nem esse caso, porque ele foi 1 em 1 milhão, não é nem nesse, ele não era ninguém, assim, Ele não saiu do ele nada. era alguém, Sim. embora não era um menino rico, ele tinha nome, ele tinha um histórico familiar, as Sim. pessoas sabiam, né? Então tem isso. Você vê o Denis e Rosa, tem um escritor brasileiro que chama Luiz Rufato, que ele é um escritor de esquerda, progressista e tal, ele, né, entre muitos escritores tem aí, ele é um cara que realmente veste o vermelho, né? E ele falou que ele ganhou o prêmio Hermann Hesse, que é como se fosse um Nobel de literatura. É alemão, né? E ele foi lá receber tal, esse prêmio, e aí ele ficou num hotelzinho no centro de uma cidadezinha pequena lá. E tinha a igreja, tinha o cemitério, e ele foi caminhar lá. E aí ele viu um túmulo de 800 anos. E aí ele falando depois, voltou pro hotel e falou com a moça lá. Aí eu falei, não, mas a minha família tá aqui, o meu tataravô, tataravô, foi o primeiro a ser enterrado aí faz 900 anos. Então ele falou, olha a discrepância da coisa também, é de todo lado que a gente está muito atrás, porque esse pessoal sabe exatamente onde está o tataravô, cara, o tataravô, sei lá. Sim. A gente não sabe, é tudo muito novo aqui, sabe? A gente não... Primeiro que a gente não sabe onde estão nossas raízes, né? Então o pessoal já sai na frente, sabe?
muito na frente Sim, do que o povo. Acho que essa história que você está falando, Tia, ela leva para outras que liga no que a gente estava falando do apagamento de memória, né? E do apagamento que vem sendo feito desde que esse lugar aqui foi invadido, sim, né, pelos colonizadores, né? Então, apagamento, né, de memória. Então, ele falou assim, então ele, né, e fiquei brincando, ele não era Santos, o sobrenome dele era outro, né, que abria portas, né, enquanto os nossos, se é um sobrenome, se é um indígena, ou se é um negro, ou mesmo, Fecha a porta. mesmo né, nordestino, fecha a porta, né, então esse apagamento, então a gente tem muito isso de que o Brasil é tudo muito novo, não, na verdade a gente tinha história, né? A gente tem história antes, né? E Só não é contada, né? É terra indígena, né? O Brasil é terra indígena. Terra então, indígena. a coisa do marco temporal, quer dizer, olha que a agressão tão grande que é essa, né? De querer, então, que não, então, olha, só depois de 1988 é que quem estava aqui em 88, não, peraí, eu estava aqui desde sempre. Depois do Big Bang, começou, né, ter humanos, Sim. né? Então, a gente já estava aqui, né? Então, e esse apagamento, aí, não, mas acontece que o cara que veio na caravela, ou o cara que veio no Kasatomaru, né, lá, o japonês, ou o alemão que veio fugido da guerra, ou não, esses estão aqui, tem história. Sim. Olha que bacana, aqui é uma colônia... É verdade. Alemã, né? Então a gente tem aqui esse bairro, olha, tudo casa alemã, porque é uma coisa. Tá, mas e os indígenas? Então, se a gente vai olhar em vários bairros, né? Em vários bairros, que aí tem lá, então a gente pegando lá em São Paulo, por exemplo, então a estação metrô virou Liberdade, Japão Liberdade, né? Sim. Mas antes de ser japonês, lá tinha o Pelourinho, lá tinha, né, cultura negra. Enfim. É liberdade por conta disso, né? O nome. Esse apagamento todo que é proposital, né? Sim. Que não é só porque brasileiro não tem memória, né? Brasileiro esquece das coisas. É um projeto, né? É um projeto, né? E quanto mais então lá, lá, fica aí, né? Lá então o túmulo lá de tantos anos, centenas de anos, né? Aqui não. Então os mesmos falando, não, aqui não, aqui você, né, a sua casa inclusive pode ser demolida porque é isso. Não tem a ideia que ele quis passar é assim, né? Meus pais eram da Bahia, tiveram que ir para Minas. Eu de Minas tive que vir para São Paulo para estudar, então não, essas raízes eles, né, não é que vão se perdendo, mas lá na Alemanha eles conseguem ficar no mesmo lugar, não precisam se movimentar para ganhar a vida, para ganhar o pão, né? Certo. Pessoal, na conversa, quando é boa, passa rapidinho, né? Ainda mais com um cafezinho. Ainda mais com um cafezinho, um bolinho formigueiro, né, seu Borges? Esse bolinho tá ótimo. Assim, pra gente não deixar de falar sobre algo que vocês achem muito importante, então eu vou deixar agora vocês mais à vontade, alguma mensagem que vocês têm que passar. Se o Borges não tiver uma pergunta também, né, Borges? Tem? Então já faz e aí vocês já respondem e se encaminham para alguma coisa que achar importante. Dizer. Tanto aí da perspectiva que vocês explicaram no começo, como é o registro disso no tribunal, né? E outra, do outro lado, né? Se ainda dá tempo de cobrar dos 25 que o prefeito fez o que fez, porque eles aprovaram daqui até o fim do mandato, e mostrar isso, de modo que o eleitor veja isso. Deu, acho que deu. Sim. Quer que eu... Pode ser. Então, começando pela candidatura coletiva, né? A lei ainda não prevê, né? Não prevê o registro dos 4, né? Então, a lei hoje aceita que coloque o nome, né? Então, bancada, luta coletiva, mas vai Sueli, bancada, luta coletiva. Não prevê desta forma. Então, o registro de candidatura é de uma pessoa, né? Então, que vai ser a Sueli. Então, na urna vai aparecer a foto dela, né?
E ainda também não prevê o próprio uso do mandato, né, na tribuna e tal, né, é a Sueli, né? Então, e os demais entram, aí pode ser oficializado como assessores, ou enfim, é uma discussão, inclusive política, assim, de como é que são acomodados, né, legalmente, porque também essa é uma coisa, porque às vezes as pessoas falam, né, então, enfim, usam vários nomes aí para tentar dizer que esse formato não é legal e tal. Então, sim, é legal, porque aí como que vai ser acomodado dentro do mandato, legalmente, né? Que aí, então, pode ser como assessores e tal. Só que o trabalho de um vereador, uma vereadora, ele é muito maior do que o uso da tribuna e manifestar um voto, né? Tudo isso que a gente está falando, né? Então, de elaboração de projeto, de contato com a comunidade, de participação de movimento, então, enfim, então de toda que isso sim, Trabalho tem, né? Para todo que é mundo. feito, então, coletivamente, aí, então, pelos 4. As decisões também discutidas pelos 4. Lógico que uma boa parte, assim, elas já são, né, a gente já tem como consensuais, não é toda decisão, olha o que eu faço, né? Mas as coisas que são, né, que podem ter mais polêmica e tal, sempre discutida pelos 4. Então, esse é o formato, né? Então, no registro vai o nome da Sueli. A segunda coisa que era Se ainda existe tempo, né? de do cobrar. tempo aí para cobrar os vereadores. Ou mostrar para mostrar o que eles fizeram. Então. Sim. Eu sempre acho que a campanha é um momento muito importante, assim, muito precioso, assim, privilegiado para discussão com as pessoas. Cada vez menos, porque as pessoas não querem muito ouvir, né? Não, eu sou ainda do tempo assim, que a gente batia na casa da pessoa, assim, a pessoa vinha, atendia no portão e a gente falava, olha, nós vamos conversar sobre política. Né? Cheguei a pegar isso, olha, gente. Né? Que mundo Parece distante, né? tanto, né? Menos. Mas ainda assim é um momento de discutir, de conversar sobre política. Dentro da Câmara mesmo, a, a probabilidade assim, de então, por exemplo, a coisa da venda dos terrenos, né? Então, tem pessoas falando assim, precisava fazer uma CPI e tal. Essa Câmara que tem hoje, a probabilidade de passar qualquer coisa nesse sentido, assim como teve um pedido de impeachment do Orlando, foi votado há poucos dias, né? Um pedido de impeachment. Não passou, né? Não passou. Mesmo que hoje eles estão lá com Se dividir. uma divisão lá meio fake, Com uma tretinha. né? Uma tretinha que é só, né, momentânea e tal. Mas agora, esse momento da campanha, que é a que a gente tem até a eleição, e para além dela, acho um momento muito privilegiado de falar sobre isso para as pessoas, né? Conversar sobre, afinal de contas, o que é que faz um vereador, uma vereadora, né? É para isso? Foi para isso que eu votei numa pessoa? Para vender o nosso patrimônio, por exemplo, né? Para acabar com as... Né? Para autorizar o prefeito a acabar com políticas públicas importantes, como o PEAT, para autorizar a extinção da Fundação Criança, né? Então, essas coisas são coisas que a gente já vem falando, né? Não é coisa que a gente está falando na campanha. Então agora, né? Que a gente já vem falando. A gente, não só nós, né? Nós, né? Todos nós, né? A gente vem falando sobre isso. O momento da campanha, eu acho que é privilegiado porque mesmo que as pessoas estão atualmente menos a fim de escutar, mas elas de alguma forma elas têm que escutar, porque elas vão ter que tomar decisão daqui a pouco. Então, mesmo que, né, esses dias eu estava num lugar, falei assim, então aí a pessoa fala, tá muito cedo, mais para frente eu vejo, né? Mas mesmo que seja lá um pouco mais para frente, mas ela vai ter que olhar alguma coisa. Então, uma parcela que a gente espera que seja grande, né? Mas pelo menos uma parcela dessa população vai olhar para isso. Afinal de contas, por que esse pessoal está falando diferente, né? Então, acho que nunca é tarde, na verdade. Acho que nunca é tarde a gente insistir
em falar, não é por aí, né? O que a gente precisa é outra coisa, né? Enquanto a gente não chegar hasta la vitória. Valeu. Alguma coisa que vocês acham que Putz. faltou falar aí? Alguma mensagem especial para o público que está nos assistindo? Uma mensagem final? Um recado? Passar as redes aí? Muita coisa, né? Muita coisa. Eu, por exemplo, eu queria. Claro que a minha causa é animal, mas a gente tá lutando por tudo aqui, né? Eu sou, como vocês sabem, eu sou comerciante, sou professor também. Mas essa coisa da causa animal, a gente cresceu, por exemplo, no mês de agosto, tendo vacinação em todas as escolas de forma gratuita. Isso não existe mais em São Bernardo. E aí o povo tem que se perguntar por que que não existe mais, sabe? É uma direção política que foi tomada, não vamos criar. Hospital Municipal gratuito de animal. Uhum. Em 2020 era uma pauta nossa, não existia. Aí o prefeito falou que existe agora, aqui no Dr. Rugi Ramos, Isso. só que a forma que foi feito é toda errada, né? Por exemplo, não abriu concurso para veterinário. Como você tem um hospital veterinário numa cidade, se você não abriu o concurso para veterinário? Então é uma empresa terceirizada que você pega dinheiro público, passa para o privado e eles cuidam ali. Tem 2 salinhas, o hospital, que chamam de hospital. Então é sempre a forma errada, né? Aí você castra 10 animais por mês e você tem um hospital. Isso, as políticas públicas para o direito animal estão todas erradas em São Bernardo. Primeira coisa, você tem que castrar. A gente tem que fazer um jeito do animal não nascer mais animais do jeito que estão nascendo em São Bernardo. E uma coisa que a gente tem com a gente, que é polêmica, é a não venda de animais. A gente luta para que o animal não seja mais vendido em São Bernardo. Algumas cidades do Brasil já têm isso e está tendo uma experiência muito boa, né? Mas sempre que há venda, tanto legal, porque tem uma venda legal aí de animais, né? Nessas lojas, Pets, Cobase, nunca tem uma fiscalização, né, para a matriz desses animais, né? Então a gente luta contra a venda de animal, de qualquer animal na cidade de São Bernardo. E dá para fazer, né? Não vai, porque falam assim, pô, se você não puder vender animal numa cidade, postos de trabalho vão ser fechados. Não vão, já está provado também que não vão, pesquisas, tal, estudos, não se perde nenhum posto de trabalho por conta disso, né? E colocar microchip, identificação dos animais, né? E você dá condições para a pessoa continuar com o seu animal, porque o maior motivo de abandono de animal não é aquela pessoa que quer abandonar, aquela pessoa irresponsável. O maior motivo é que a pessoa não tem mais condições de cuidar do seu animal. O animal tem uma doença, o animal precisa de uma vacinação e a pessoa, ela sabe que se ela não fizer aquilo, ela pode ser presa, porque né, tem uma lei que você pode prender uma pessoa por descaso, por abandono, negligência, né? por negligência. Então a pessoa abandona, mas ela não quer abandonar. Então se você der condições, se o governo municipal der condições para a pessoa conseguir manter o seu animalzinho ali, ela não vai abandonar, né? Então a identificação também é muito importante, porque assim, se eu compro um microchip, Denis, ele é R$100, R$150, né? E você tem que levar o animal para algum lugar que vai conseguir ler aquele microchip. Então o que a gente propõe? Aquela coleira que tem o telefone da pessoa, tem identificação, que também não é uma coisa barata. Sai de R$20 a R$30 para uma pessoa como eu, como você, como a Rosa. Mas se o governo municipal tem isso, consegue subsidiar isso, uma coleira sai por R$3, sabe? Então dá para a gente também identificar um animal com isso, né? Então muita coisa dá para fazer na causa animal, como em todas as outras causas, que não estão sendo feitas. Por quê? Não existe interesse em fazer isso, né? Então, queria deixar aqui, você que tem um animal, você que ama os animais, né? E está cansado dessa direita tomar essa causa, falar que vai fazer e não faz nada, e você sabe muito bem de quem eu estou falando aqui no município de São Bernardo. Então aqui a gente tem história já desde 2020 que a gente está disputando eleições, está com essa bandeira. Então se você tem um animal aí, ou gosta da causa, né? Quer mudar, quer melhorar a cidade de São Bernardo para essa causa, você vote. Luiz Fernando 13, conversei muito com o Luiz Fernando sobre isso. Legal. E não é de agora. A gente há anos já vem conversando sobre isso. E vote na bancada luta coletiva, 50-505, e aí você pode cobrar. A gente é a bancada do PSOL mais votada da história aqui do PSOL. Então a gente tem condições de estar lá sim, né?
E de 28 cadeiras, na eleição passada a gente ficou em 25º. Então, se você der essa chance pra gente, pode cobrar e a gente vai fazer por onde valer esse voto aí. Somos 4, né? Um voto que vale por 4, né? Sim, maravilha. Beleza. Mais alguma coisa? Bom, Muita coisa, né, Rosa? muita coisa. Uma que acho que é aquilo que a gente, tentando resumir, assim, né? Então, o mandato, ele deve ser para dar voz, o mandato esquerda, né? Para dar voz para quem não tem voz, né? Para quem precisa ser ouvido. Então, um mandato para ajudar a organizar. Então, é muito legal quando, né, que o Tchê traz a pauta animal, até para a gente poder ampliar o olhar, como se fosse, tem própria esquerda, às vezes, com preconceito e tal, então é legal nesse sentido. E que o mandato esquerdo, ele precisa abraçar as várias causas. Precisa ser diverso, né? Isso. Nós, por exemplo, na cidade, nós temos indígenas aldeados, né? E quem é que olha, né? Como é que está a situação dessas pessoas, né? Enfim, então, o mandato ele deve ser para abraçar, né, as várias pautas, e é nosso papel pensando principalmente que essa extrema-direita tem avançado e que a gente precisa dar esse limite, né? A gente precisa falar, chega, que aqui é nosso, né? Nosso não é como você falou assim, mas é o bem ou o mal. Não, é nosso povo. Nosso povo, classe trabalhadora, né? Nosso povo, né? Então, o mandato, ele precisa ajudar nisso, né? Então, essa é a coisa. Outra, que o mandato, ele é feito, a gente tem esse nome, Bancada Luta Coletiva, porque a gente quer deixar evidente que, assim, que a proposta é coletiva, mas que ele é construído, né, por muitas mãos, né? Se a gente tiver um mandato, também deve ser assim, né? Não só os 4, mas, né, construído, discutido, pensado por muitas mãos. E a campanha também. Então, a campanha pensada, financiada, inclusive, né, por muitas mãos, né, pensada nas pautas, discutida, né? Então, essa é a ideia da campanha, essa é a ideia do mandato, se a gente tiver. E nisso, então, a gente convida todo mundo, convida quem está lá ouvindo, né, assistindo, para vir junto, somar, né? Legal. A gente tem lá as nossas redes, né, que além de poder ver o que... A gente responde todo mundo, né? o que a gente está colocando, as coisas que a gente está discutindo, mas também de fazer esse contato, né? Então, de fazer esse contato. De acompanhar, né? De acompanhar, de falar, não, eu quero participar mais de perto, quero participar mais de longe, mas eu quero participar, né? A ideia é participar, né? Então, vir junto, né? É isso aí. A gente está lá no Instagram, né? Tudo como Bancada Luta Coletiva, no Instagram, no Facebook, né? A gente tem um WhatsApp também, mas eu não lembro agora o número. Né? Mas, enfim, então, a gente tem as redes, né? E acho que hoje é um canal importante de comunicação, né? E a gente convida todo mundo para se somar, seguir e vir participar junto, né? Vir somar, vir ajudar a construir, vir pensar junto, essa é a coisa, né? Maravilha. Votar, né? Votar 50, 15 sim. Recado dado, então. É isso? Opa. Isso aí. Espero que vocês tenham ficado à vontade. Pô, com esse bolinho, com o seu papo aí, esse cafezinho. Mas tudo certo aí, Borges? Jogar em casa é mais fácil, né? Jogar em casa é mais tranquilo. Pessoal, fica o convite para uma próxima vez, tá? Claro. Na hora que vocês quiserem aí, se durante a campanha, se depois que foram eleitos, né? Opa. Se quiser vir no outro formato, ouvir vocês dois aqui, é só falar comigo, só falar com a gente aí e a gente combina, tá bom? A gente agradece. E você aí em casa, mais uma vez eu agradeço. Lembra de curtir, comentar, pessoal, compartilhar esse vídeo com quem possa ter interesse, ajuda bastante a gente, né? Mostrar para o YouTube que o conteúdo é importante, nem que seja para comentar discordando, né? Reclamando de alguma coisa, mas interaja aí, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.